Hoje tá tudo diferente aqui. Eu tô no lugar de Mônica, porque hoje eu... Eita, que ó, a pessoa não sabe nem falar direito. Eu quero ocupar o lugar da minha amiga, mas não consigo, gente. Então, hoje, Mônica é a convidada da gente. Ela e Arthur, para o episódio especial do Dia dos Namorados, que é um casal que eu admiro demais e tem muita coisa boa para contar. Bem-vindas, meus amores! Obrigada pelo convite. Agora você pode ocupar seu lugar de novo, por favor? Que a pessoa não dá tem conta. lugar nada, não tem lugar nada. Esse é o seu lugar, você hoje é entrevistadora. Não. A gente tá feliz de estar aqui, quer dizer, eu. Não sei, Arthur, ele vai dizer já. A gente tá feliz de estar em nossa casa, né? Na verdade, estamos em casa, literalmente, e é bom poder passar isso para as pessoas. E, enfim, vamos lá. Mas o bacana é que a gente escolheu vocês estarem aqui nesse dia do Dia dos Namorados, que é um dia bacana, é um dia especial. Por mais que tem gente que não goste de comemorar datas específicas, né? Que, Dia dos Namorados são todos os dias. Mesmo vocês casados há 30 anos. É importante manter essa coisa do namoro. Agora eu quero voltar, antes de se falar de 30 anos de relacionamento, como que vocês se conheceram? Como foi assim Nossa, eu nem imaginei o dia? que ela ia perguntar isso. Oxe, lógico. O primeiro dia, conte aí como foi. Você vai começar. Na realidade foi em 95, né? Eu tinha 23 anos. E eu vou contar porque é uma fase, né? Sim. Eu tinha acabado de me formar em Direito, estava sem trabalhar. E eu estava trabalhando como modelo. E eu ganhei, naquela época, um concurso da Elite Model, né, Look of the Year. Eu também. Será que foi no mesmo? Não sei, foi em 95. Ah, não, o meu foi antes. E aí teve uma festa com uma marca famosa. Foi lá fora, não foi? Com a Fórum, não foi? Fórum, no Red Zone, foi. Um espaço de eventos que tinha lá em Stella Maris. E aí teve uma festa de comemoração tal, e dessa marca. E aí, quando eu estava dando entrevista na entrada do evento, Mônica passou, me viu e tal, pensou que eu era de fora. Pensei, era isso que eu ia dizer. Digo, meu Deus do céu, já sei como que é que eu vou me divertir aqui. Afinal de contas, o cara não é daqui e tal. Aí, ó. Na realidade, você tinha ainda agência de modelo, não? Não, ali já não tinha, eu já trabalhava com Michelle. E era meio que concorrente, né? As nossas, era. É porque, como eu trabalhei como modelo, quer dizer, fui modelo, tinha agência e tal, ele era da agência concorrente, mas eu não conhecia você. Eu nunca tinha feito nada com você, eu já estava trabalhando com Michelle Marie, naquela época, na Sadinda, e aí pronto, aí eu passei, era uma fila enorme que a gente tinha que encontrar Lícia Fábio lá, passei, vi isso, pronto. Aí virou a razão da minha festa. Tá, não tirava mais o olho. Aí você viu, você falou, opa. Aí a festa transcorreu normal, né? A festa estava bem legal. Eu fui com... Você me viu na fila? Não, eu é que vi, Paulo. Eu fui com meu irmão e com os amigos. E aí na festa eu já estava conversando com a outra menina. Uma paquera. E já naquele, finalmente, assim, ela passou pelo meio, assim, da gente. Ela cortou realmente? Foi. Eu tomei um susto, porque passou assim, virada pra mim, assim, colada, assim. Eu tomei um susto, assim, pra trás. A menina provavelmente devia ser pequenininha. Não, ela era até grande, porque ela era modelo também. Uma morena bonita do olho verde. Mesmo, assim. Era mesmo. Morena bonita tomou um... Atitude, eu gostei da atitude, então, foi lá e vá, pô. Mas eu quero falar uma coisa sobre isso, que eu não tenho essa característica de ser assim, atirada, de falar coisas. Eu tenho um pouco de vergonha disso, não sei muito chegar e tomar. Eu fico assim, olhando e tal. Fico não, né? Ficava. Então, eu nunca tive. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. E eu tô dizendo isso tinha que ser, entendeu? E é por isso assim que... mesmo. Quando é para acontecer, você toma umas atitudes que não são da sua maneira de agir. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. E aí um amigo nosso em comum, ela viu falando comigo, Miguel Ângelo. Nosso cupido. E aí pediu para que apresentasse. Não. Pô, aí já tá me entregando tudo. Não foi nada disso. Não foi, ele me tirou da conversa. Calma. Puxou Mas eu não pedi nada a ele, eu nem sabia que você vinha. Eu falei pra ele, perguntei, vem cá, quem é aquele cara que tá ali, todo mundo fala?
E eu não sei quem é. Aí ele fez assim, Arthurzinho, você não conhece? Não, ganhou o Look of the Year e tal. Ah, tá. Mas devia estar estampado na minha cara, lógico. né? E aí ele saiu, vou pegar a bebida. Quer? Eu falei, não. Saiu, quando voltou com o Arthur. Foi. Aí ela virou pra mim assim e disse, você é a coisa mais linda que eu já vi. Aí eu disse, você tá de sacanagem comigo, né? Aí eu olhei assim, aí Que mulher tirada ela é essa, tava com uma louca? amiga, eu peguei a chave do carro, dei pra meu irmão assim, eu disse, ó, pode ir que eu vou por aqui mesmo. Aí começou a conversar e tal, voltei com elas pra casa e no dia seguinte era a viagem do concurso, porque já tinha a etapa Norte e Nordeste, que foi em Natal. E aí eu viajei, na volta, eu disse assim, ó, quando eu voltar eu te ligo. E ninguém tinha celular, quer dizer, ela tinha celular nessa época, mas eram pouquíssimas pessoas que tinham, né? E lá em casa só tinha telefone fixo. Aí, quando eu retornei, uma viagem cansativa da Zorra, eu liguei pra ela e disse, ó, eu vou dar uma descansada, quando eu acordar eu te ligo. Não, me ligue e peça pra me acordar. Eu sei todos os detalhes. Resultado, eu te liguei e ele me passou o número do telefone da casa dele e eu anotei errado. Tão esperta e anotei errado. E aí ele ficou esperando, aí é achando que você não tinha ligado. Aí é a parte vergonhosa da história. Eu fiquei me lembrando quem tinha falado com ele, liguei para todas as pessoas para saber se tinha um telefone. Todos eu não ia perder os homens, isso. né? Porque eram todos homens. Aí eu liguei para um, não tenho. Aí o outro, ai, não tenho. Até que Sérgio Belo, beijo, meu querido, virou para mim e disse, Bradock, vou lhe dar agora. Aí me deu o telefone, aí eu liguei. Aí atende minha sogra. Aí eu digo, alô, por favor, Arthur, quem gostaria? É Mônica, ele está dormindo. Eu digo, desculpe, senhora, mas ele me pediu para acordar ele quando eu ligasse. Mônica, de onde? Quem é você para acordar E eu para ela. A senhora pode chamar ele, por favor? Olha. Aí ela, um minutinho. Uma tal de Mônica tá no telefone. A tal de Mônica até hoje, nega. É engraçado vocês contarem isso, porque hoje em dia é o que a gente sempre fala, com as redes sociais, internet, não existe mais isso do olho no olho. Do tete a tete. Você passar, alguém trazer ele para te apresentar. Não, é tudo aqui, ó, gostei de você. Já dei um like, já foi ali. Vamos se ver, vamos se encontrar por ali. E era um negócio engraçado que a primeira vez que a gente saiu, assim, pra ir pra um lugar público, foi no Boulevard 161, tinha um barzinho, Sound and Sandwich, chamava, massa o lugar. E quando a gente entrou no negócio, parou, né, o lugar pra ficar olhando pra gente. Eu digo, o que é que tá acontecendo? Achei estranho, né? Pensou que eu era alguma celebridade. Alguma coisa de chamar a atenção, entendeu? São duas pessoas lindas, altas, maravilhosas, no astral que devia estar, né? Tipo, aquela coisa eu acho que isso daí foi uma coisa... a energia que tava ali na hora que pega. E aí a coisa transcorreu assim naturalmente, né? E com pouco tempo já, poucos meses depois, eu já estava meio que morando com ela e na casa de meus pais e tal. Eu passei no concurso para delegado de polícia, porque eu estava nessa iminência de ser chamado. Fui para Camamu, que foi a minha primeira delegacia. Aí ficaram longe, né? Porque Camamu ficou fica lá nesse período de... Eu vinha para cá de 15 em 15 dias e ela ia de 15 em 15 dias. Então, eu passava o final de semana aqui e voltava, né? Isso quase 4 anos, assim. Foi. E eu morava numa pousadazinha, aquela coisa bem simples de interior, sabe? Gente, eu achava linda a pousada. Não. Desculpe o pessoal da pousada, mas não. Tinha um ponto de ônibus na frente que era a noite toda, que era chato. Barulho de ônibus, aquele o freio do ônibus. Porque era o final, né? E aí, mas era lindo, passeava de barco. Conhecia a delegacia. Com Paulinha já. Conhecia a delegacia. Qual foi? Obviamente que essa parte de Camamu fortaleceu muito o relacionamento de vocês, né? Porque se não fosse uma coisa realmente forte, não daria conta, né? Não sobreviveria. Foi nesse momento, assim, que vocês realmente viram, porra, aqui? Nunca teve isso, assim, de aquele momento. A coisa sempre fluiu. E, tipo assim, nunca em minha vida eu fiz aquela coisa, assim, planejada, premeditada, disse, agora é o momento, vou fazer isso. A gente sempre deixou a coisa fluir, entendeu? E a coisa foi acontecendo, quando eu me esperava, eu já estava morando com ela, aí ela ficou grávida de Guilherme,
Eu tinha passado no concurso da Polícia Federal há um tempo, demorou de chamar. Eu fui chamado para ir para Brasília, não quis, porque ela já estava grávida de Guilherme, eu já tinha um ano de Golpe de da delegada. barriga, ó. E aí eu optei em ficar aqui porque podia fazer a Academia Nacional de Polícia e podia ser removido, designado para qualquer lugar do Brasil. Tá, e aí Aí, mesmo ganhando menos, eu optei em ficar como delegado aqui na Bahia. E aí, mas também, depois de quase 4 anos, eu vim para Salvador e aí a gente ficou Aí junto ficou até direto. hoje. Agora, diga. Não, isso que você perguntou é interessante, assim, porque quando você fica distante, para você ficar junto, você precisa ter interesse nisso. Só Então, querer. você precisa jogar o negócio, falar a verdade, dizer o que é que você quer e ir municiando isso aí. Porque se você achar que... E eu acho que o principal é a errado. confiança, né? É o que você falou, é o querer que dê certo Isso, e certeza. ter a confiança por estar longe, É. né? De tipo, tô tranquila, tô aqui, ele tá lá, mas eu tô tranquila aqui e ele tá tranquilo lá. Essa parte é Não, mais ou menos. Mas ela fazia umas chegadas inopinadas lá no município. Ela dava as Quando batidas eu lá. esperava, ela chegava. Teve um fato engraçado que eu tava na frente da pousada, né? Espertinha. Tipo assim, final do dia já. Aí daqui a pouco vem um menino correndo dessa ladeira assim, que a Mamu tem cidade alta e cidade baixa, né? Aí o menino desceu correndo assim e disse: doutor, sua esposa tá chegando aí. Ela tinha acabado de chegar na cidade. Ai, que menino O cara viu lá em fofoqueiro. cima, Fofoqueiro. reconheceu o carro. Fofoqueiro. Ele desceu correndo Pra chegar e antes de- avisou que ela tava chegando de surpresa. Aí, quando eu cheguei lá, ele já tava no meio da rua me esperando, assim, ó. Aí eu falei, como é que você sabia? O menino passou aqui, você viu o menino? Meu informante. O menino de short, sem camisa, aquele menino Fofoqueirinho. pequenininho, fofoqueiro. Ali Então- em Camamô tiveram várias situações, assim, dessas Muita que... história, né? Agora, uma coisinha que eu tenho curiosidade de saber. A diferença de idade de vocês é... Quase 5 anos. Isso, em algum momento ali no início, foi Foi porque assim... um obstáculo ou foi um... Não. Foi algo a se destacar, né? Porque assim, as pessoas falavam pra ela que ela não ia aguentar, que eu era muito menino na época. Mas assim, eu sempre fui muito amadurecido. É isso Então, que é importante, eu né? sempre... Até pelos amigos que a gente tem, os nossos amigos são todos mais velhos. É. Os amigos que a gente se frequenta hoje, entendeu? Então, eu acho que é muito por conta disso. Então, as pessoas achavam que era uma coisa meio que de aventura, sabe? Que ela não ia aguentar, porque ela já era uma mulher mais vivida, já tinha tido uma filha. E aí, achavam que a coisa não ia dar certo. Então... Pois é, e aí, assim, essa história também é engraçada, porque eu cheguei para trabalhar no dia seguinte da festa e fui falar com Lícia Fábio. Lícia Fábio trabalhava no mesmo lugar que eu. Nossa madrinha de casamento, inclusive. Gorda, tô falando de você. E aí, eu cheguei lá num negócio depois da festa, preciso falar com você. Ela, o que foi que aconteceu? Sente aqui. Aí eu falei, ai, meu Deus, tô apaixonada. Ela, minha filha aqui, ó, ai, gorda, ele é 4 anos mais novo que eu. Você é ridícula, preconceituosa. Falei, não, preste atenção, o cara tem 23 anos. Ridícula, como é o nome dele? Aí eu disse, Arthur Galas. Ela abriu um convite, que ela tinha uma festa, um lançamento de um DVD, DVD de Elba Ramalho. Ela ia fazer um coquetel grande, assim. Fechado, não, fechado. Não, grande que eu digo assim, era uma festa, ok. E aí ela pegou e disse assim, para doutor Arthur Galas e acompanhante. Acompanhante era eu. Deixa eu botar E Mônica. Não, botou e acompanhante, que era para dar a ele o convite. Aí eu falei, tá aqui, ó, você já recebeu o seu primeiro convite. E aí nós fomos juntos. Ela brigou muito comigo, porque ela disse que não tinha nada a ver, que isso não era e tal. Eu digo, vamos. É porque naquela época tinha uma diferença, assim. Hoje não parece, né? Mas toda vez que você é mais jovem, qualquer 5 anos de diferença, a diferença é gigante. Qualquer 5 anos, não. 5 porque, na verdade, anos assim, que você falou, puxado. você ainda tava numa fase... Tinha tipo, acabado de me formar. Acabado de formar, não tinha uma estabilidade profissional. Financeira. Nada. Papa Anjo, fui chamada de Papa Anjo 1000 vezes. Ai, gente, que... Tava nem aí. Mas Aí hoje- tem que hoje em dia, enfrentar acho que o ciúme dos amigos. Né? Os Por amigos que todos ciúme tinham dos ciúme. amigos, Porque assim, eu dos seus amigos? era do reggae com eles. Ah, tá. Aí quando você sai e abre mão e vai pra uma relação, os amigos ficam... De E certa aí forma, começa e a- joga e critica, né? contra. Porque diz assim, você vai largar todo mundo, que namoro é esse, assim, tal. Foi um negócio meio puxado mesmo. É engraçado. E ainda tem Simone, minha comadre, vou contar hoje. Minha comadre, sou madrinha dos 2 filhos dela.
Ela, na época, era casada com o irmão de Arthur. E eu fui conhecer ela falando mal de mim. Com ciúme também. Você acredita? Falando, não sei o que, encontrei com ela no shopping, nem falou comigo, eu nem conhecia ela. Pense aí, a pessoa hoje é apaixonada por mim. Mas Quem várias não é? coisas. Obrigada, Tetê. Várias coisas são interessantes assim nisso e que a gente foi superando, vamos dizer assim. E o que eu gosto muito de dizer é que se não investir, não vai, sabe? Se você não olhar com bons olhos, é engraçado. No início do namoro, ele chegava perto de mim, Ave Maria, que homem lindo, meu Deus. Ele chegava e dizia, tá lindo assim. Preciso falar uma coisa com você. Eu disse, o que é? Foi mesmo. Tô com medo de enjoar de você. E aí? Porque ela falava, Porque falava tudo, né? É uma coisa E forte o que foi que eu isso. o que foi que eu respondi? Não sei. Problema seu. Foi. Eu não vou me violentar porque você tá com isso. Eu Eu tô olho com- pra eu tenho você, eu tenho vontade de Você achava prazer. falar. que ela era muito melosa? É isso? É, eu achava. Tipo assim, porque eu não falo nada, né? É. E ela falava tudo. Aí eu disse assim, pô, vai ficar um negócio meio que... Sabe aquela coisa de encher a bola demais? É. Aí eu achei que Hoje, ia se eu não dar digo, ele errado. pergunta se eu tô com algum problema. É, pior que é mesmo. É. Mas e aí, pra você deve ter sido uma coisa Na, tipo... na hora eu "Poxa, tomei um susto. é. Mas, ao Será mesmo que vai- tempo, eu pensei, é possível, eu realmente. sou assim, pronto. Mas eu sou assim, eu tava falando pra ele o que eu sentia naquilo. É. A gente conversou na porta da casa dele, eu tava dentro do carro, ele saiu do portão, quando eu olhei, sabe, isso eu sinto até hoje, 30 anos depois, você sabe disso. Então, eu naquele momento, eu não podia deixar de dizer, eu acho que vou me fazer de difícil, eu não vou eu dizer pra que ele não encha, para que não encha a bola dele, entendeu? Eu acho que essa coisa do joguinho, que hoje em dia se fala muito e se faz muito, né? Ah, eu não vou fazer isso porque... Não dá Não, certo. gente, você tem que ser você, a pessoa tem que ser Você quer ver outra a coisa? pessoa. O respeito pelo outro tem que existir. Você quer ver outra coisa? As pessoas que ficam falando no entorno da pessoa. A gente passou muito por isso, tipo, de gente jogar contra, sabe? Então, chegou lá na casa Fica de meus pais. contaminando, né? Na casa de meus pais chegou carta anônima falando dela. A gente via pessoas que ficavam incomodadas pelo fato de a gente estar junto, Sim. pela a felicidade que transparece em se incomodar demais. E aí a mulher fica dizendo, ó, vou fazer pra ele, tipo, jogando casca de banana pra cair. E isso, assim, essa tava coisa do fudendo. ciúme, a pessoa é muito egoísta, né? Achar que vai perder o amigo, por exemplo. É uma coisa até involuntária. Aí, às vezes, fala determinadas coisas pra pessoa para que a pessoa não avance na relação. Sim. E isso acaba Pra que se a pessoa não boicotar. tiver, por exemplo, como ela tinha e como eu, a gente tem personalidades fortes, né? Uhum. E a pessoa se deixa levar, às vezes, pelo que a melhor amiga tá dizendo, mas é porque a melhor amiga, às vezes, não conseguiu ninguém e tá enchendo a cabeça da amiga para não ficar, Não, para não perder a companhia, para não e perder a outra coisa, parceira. A maneira que você age com uma pessoa pode não ser a mesma que você haja. Então, tipo, ela tá falando porque você namorou uma amiga dela e foi sacana com a amiga dela. Não necessariamente você vai ser sacana com Mônica. Exatamente, eu Exatamente. sempre falei você não, isso. exatamente, você não pode... Isso aí. Isso eu escutei uma vez de uma pessoa que falou assim, não é porque você foi traída na sua vida que eu vou te trair, Que todo mundo que é todo traidor. mundo vai te trair. Não. Isso ali, e além de outras coisas. Claro, então, assim, inclusive as pessoas não assim, gostam de ver a felicidade do outro. não gosto. São poucas. Inclusive, assim, eu sempre acreditei que quando você encontra uma pessoa, aquilo dali pode ser completamente diferente. Então, por exemplo, eu namorei com não sei quemzinho, aí eu não gostava de sair, era enjoada. Mônica é enjoada, não gosto de nada. Aí eu encontro Arthur e vou animada para as coisas. Então, não é por conta disso, é por conta do que você sente, né? De repente, porque eu não tinha encontrado a pessoa ainda. E eu acho assim, as pessoas mudam, né? Com aquela história. Eu não sou a mesma de ontem. É. E o outro gera uma consequência, gera uma atitude diferente, né? Provoca situações diferentes. Porque, Então, na realidade, você tem que estabelecer as prioridades, né? Sim. E dentro das prioridades, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Sempre. Eu fiz abri mão de várias coisas na minha vida por conta da nossa relação. E ela também. Sim. Então, assim, você tem que ver o que é que mais importante, o que é que vale a pena e investir nisso. Foi o que a gente sempre fez. Né? Não é fácil, né? Uma relação tem muito problema, isso é fato. Mas a vida é você vencer esses obstáculos, né? Então, assim, a gente sempre, quando passou por alguma discussão, alguma briga, alguma coisa assim, que todo mundo tem, Claro. a gente sempre buscou superar isso
visando um objetivo maior, que era a gente sempre continuar na nossa relação, porque isso só faz bem pra gente. Agora, o que você acha das relações hoje? Você vendo de fora, com a propriedade de ter 30 anos de relacionamento, as relações hoje que você vê por aí, você acha que... Eu acho que essa coisa da sociedade virar uma sociedade muito rápida, isso modificou, né? Em tudo, inclusive. Não é só em relação, não. Uhum. Tem material também. Então, hoje você não conserta mais uma TV, por exemplo. Você troca. E acabou que a relação virou isso, né? Então, você não busca, você não se esforça para fortalecer sua relação, para superar o obstáculo. O que eu vejo hoje é que no primeiro obstáculo as pessoas já não querem se indispor e aí já troca porque é muito fácil você arrumar outra pessoa, ou a princípio seria muito fácil. Eu não acho que é muito fácil, não. É muito fácil você encontrar qualquer pessoa. Sim. Mas você encontrar uma pessoa legal, uma pessoa decente, que é o que a gente busca, não é algo fácil, né? Uma pessoa que você se identifique, pior ainda. Então, tem que dar muita sorte também de você encontrar essa pessoa. Agora, você tem que buscar sempre superar essas situações. E eu acho que é o segredo da nossa relação. Agora, assim, eu sempre falo que isso é muito por conta dela. Ela sempre direcionou a relação dessa forma. Então, ela que vem, ela que puxa a conversa, eu não sou de conversar, eu não sou de expor sentimento, entendeu? E ela é muito isso. Mas é bacana que ela respeita essa sua maneira de ser e não puxa pra ela, tipo, ele não fala comigo, ele não se abre comigo. Não, Mas ela ele cobra. não se abre porque tudo bem, mas você é assim. Então, se você é assim e ela puxar o freio também, não vai dar Porque certo. tem gente que diz assim, eu não vou falar nada pra ele porque ele também não fala pra mim. Se eu não, fosse nessa, é isso minha que eu tô irmã... falando. Se ele é Ela assim cobra, e você... ela cobra que eu fale, mas eu sempre disse que eu prefiro muito mais mostrar Sim, é o seu jeito de amar. Cada um tem uma com maneira... ações do que palavras. Sim. Porque falar é muito fácil. Eu te amo. Não é muito fácil, Você não, é porque mulher... você não fala. Não, mas é porque eu não. Eu sempre gostei de falar muito assim, de forma muito direta as coisas. Mas assim, expor o meu sentimento, eu me reservo muito, Sim. entendeu? As pessoas acham que eu sou uma pessoa reservada e sou realmente. Eu só não sou para as pessoas mais próximas. Mas assim, isso gera esse tipo de situação. Sim. Né? Mas eu sempre falei para ela, disse assim, ó, você vai ficar sabendo se eu gosto de você pelos atos que eu pratico na minha relação. Gente, eu pergunto a ele assim, você me ama muito, demais ou demasiadamente? Vocês acham que ele responde o quê? Não amo, me não. enche o saco. Não amo, não. Não amo, não. me enche o 30 saco. anos depois, aqui, ele diz que não ama, não. É brincadeira? Eu tenho que passar por isso, gente. Eu me esforço, viu? 30 anos depois você ainda faz essas coisas. Faço, fiz Me essa ama semana. muito, um pouquinho ou muito, muito? Ela bota sempre assim, É claro, eu vou dizer pouquinho, de de amo jeito pra nenhum. cima. É muito demais ou demasiadamente. São normalmente as 3 palavras. É igual o travesseiro, que ela vem deitar na cama e eu sempre tô com o travesseiro dela abraçado assim no travesseiro, porque eu adoro travesseiro. Aí toda vez ela se chateia comigo porque eu tô pegando o Tem travesseiro. 30 anos que eu reclamo do travesseiro que ele pega. Meu ainda vem quentinho, eu não quero ele friozinho. Não consigo, gente. Mas Ah, ele meu faz de Deus. propósito, porque É é bonitinho. isso, é porque ele é pirracento. É a chateaçãozinha bonitinha. Não, é que eu gosto de ficar abraçado no travesseiro. Não, ele vai abraçar o seu, pô. Eu tô tentando amenizar. Não, ele gosta de dar uma pirraçadinha e eu não gosto de pirraça. E aí ele não me pirraça em nada. Mas isso ele pirraça, ele já fica esperando minha cara que vem daquele jeito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu admiro demais a relação de vocês. Porque eu acredito, sim, que os relacionamentos têm altos e muito alto e muito baixo, momentos muito altos e muito baixos. E vocês conseguem ter uma coisa linear. Qual é a regra? Existe uma regra? Existe alguma coisa que vocês, assim, se fortalecem? Eu acho que o principal é você respeitar o outro. Porque eu acho que não só para uma relação assim conjugal, mas para a vida. Eu acho que o respeito é a chave de tudo. Porque quando você pede o respeito, você pode praticar qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que o respeito, para mim, é o principal da relação. Eu sinto muito que ela me respeita e eu busco respeitar ela também. E tudo que a gente passou de difícil, isso sempre fortaleceu a relação. Né? É exatamente o oposto do que você falou. Hoje, eu acho que hoje qualquer problema é Qualquer motivo para separar. descarta, né? No nosso caso, a gente conseguiu superar e isso foi sempre fortalecendo cada vez mais, entendeu? Hoje eu sou um marido muito mais próximo do que eu era quando a gente começou a relação.
Mesmo porque eu era mais jovem, é mais imaturo, você tem mais impulsos, né? Você tem mais tentações, vamos dizer assim. Porque você está numa fase de curtição, né? Entre Exato, aspas. Você está ali no auge da sua curtição. Exatamente. Entendeu? Então a gente conseguiu vencer todos esses momentos e hoje você começa a estabilizar de uma forma que fortalece, né? Tem outra coisa também que eu acho unindo a isso aí, que é o fator admiração. Eu não acredito em relação que o outro não admire nem de amigo. Ou você admira a pessoa, então não tem como você se relacionar, porque tudo que a pessoa disser você não vai acreditar, você não vai. Mas a admiração é importante, porque você tem que seguir com isso. Mas você tem que dizer também isso, entendeu? Você tem que ir parar de competir. Eu acho que é uma coisa que não existe na relação da gente, a competição. Ah, eu fiz mais. Ah, Arthur tá fazendo isso, eu também tenho que fazer. Não existe nada. Aqui é colado na corda, sabe? Se é uma coisa minha, se eu trago verdades, a gente senta e discute o trago verdades quase todos os dias. Né? Se é o trabalho dele, a gente senta e discute, ele me pergunta, você acha isso, você acha aquilo? Obviamente que não é tudo, né? Sim, quando alguma sim. coisa quando é referente a ele. Então, assim, a gente vai porque quem é a pessoa que eu mais confio, né? Eu brinco com ele que até a mãe dele eu gosto mais tempo do que ela, porque ela ficou lá com 23 e eu já tenho 30. Então, já passei na frente de Cecilinha. Então, assim, o que eu acho é isso, a gente tem que buscar as coisas boas. Esse é outro ponto. São 3. Eu acho que hoje em dia, falando dos relacionamentos atuais, é muito difícil você realmente ver aquela pessoa que abre mão porque tudo, uma escolha é uma renúncia. Você escolhe uma coisa, você vai renunciar a uma outra. E isso eu acho super importante, é você escolher aquela pessoa todos os dias e não ter vergonha de mostrar isso. O que Perfeito. eu acho lindo em Mônica é que ela se coloca numa posição de não é servir, mas assim, de estar ali para agradar isso de Amélia, ao máximo daquela que que... ela pode. A você, aos filhos, à casa, aos amigos. E isso é uma escolha dela. Né? E tem muita gente que até critica isso, né? Aquela coisa, ai, vamos sair? Ah, não, porque Arthur não pode. Pô, mas vamos sair. Ela falou, não, não vou. Mas não é aquela coisa, ai, você só vai ser Arthur. Falou, não, não vou, porque eu quero estar aqui a hora que meu marido chegar. Né? Então, assim, isso é uma escolha muito bonita e que pouca gente faz. Por isso que a gente vê, hoje em dia, relacionamentos falidos. Ela luta muito pela relação, né? Tipo assim, ela não gostava de malhar. Eu gosto de malhar. Sim. Então ela malha bastante hoje. Uma parte porque ela começou a gostar também, mas ela começou isso porque eu gosto. Então ela começou É mais um momento ali de estar junto também. Exatamente. De Então, curtir, assim, de diversão. Aí isso casa com, tipo assim, tem um fator estético também. Tipo assim, você não vai ficar casado há 30 anos e olha pro seu lado, pro lado tem uma mulher totalmente... Um bagaço. É verdade. Destruída. Sim, e Então, vice-versa, né? Isso é um estímulo a você buscar outra coisa fora da relação. Então, assim, se ela tá sempre bem cuidada, sempre correndo atrás, como eu também, Sim. eu acho que isso gera uma duração maior em termos de relação, entendeu? E isso aí não é só na parte física, não, é para tudo, entendeu? Então, assim, a gente abre mão de várias coisas, a gente se esforça pela relação. Agora, obviamente, a gente já passou por vários problemas. Como todo mundo, eu acho que deve passar, que é normal. Gente. Mas a gente conseguiu superar Mas é da o que você melhor falou, forma. é nesse momento do problema, aí é que você mais ainda tem que escolher. Tipo, é aqui que eu quero estar, então é aqui que nós vamos passar juntos. O problema é que hoje as pessoas são muito individualistas, né? Então, assim, são individualistas no seu momento, em alguns momentos, e em outros, nem tanto. Então, assim, você tem uma vida, a pessoa tem a vida hoje em dia, né? Tipo, todo mundo trabalha, são duas pessoas individuais que estão juntando e criando uma terceira coisa. Isso que deveria ser. Um terceiro momento, né? Eu acho, inclusive, que a nossa sociedade está caminhando para, em pouco tempo, ela se acabar. Porque, assim, acaba que as pessoas não querem nem mais se relacionar. Eu vou ficar buscando problema, tal. Não quer nem mais ter filho, não quer constituir uma família, não quer ter filho. Isso dentro de um período aí, a médio, longo prazo, não sei, é uma tendência, mas a população já está diminuindo, a gente já está regredindo em vários aspectos, entendeu? E a pessoa hoje só quer saber de se relacionar virtualmente. Então, é uma coisa muito louca
que a gente perde qualquer tipo de relação, inclusive uma relação conjugal, né? Mas é naquele ponto que a gente fala. Tá Isso, chegando vai no chegar limbo, no ponto que daqui ele a vai ter pouco que vai ter descer. É que um ponto de voltar. inflexão, né? vai Essa ter que geração descer. nova vai ter que voltar. Tipo, meu filho tá casando com 25 anos de idade, com a namoradinha tipo, a segunda, terceira namorada. Então, assim, tá voltando um pouco essa... Tem que voltar, né? Não tem Essa mais coisa pra onde ir, não tem mais onde família. estragar. E assim, a outra parte que você abordou aí agora, que eu acho que é fundamental no processo, é a questão da família. Porque, assim, nós temos 2 filhos. E eu acho que o maior exemplo de sucesso da nossa relação são os filhos. Então, assim, eles têm os É o mesmos reflexo, né? princípios que nós temos. Então, Paula tá noiva, Paula vai casar. Guilherme sempre foi de namorar há muito tempo, então namorou 4, namora 5. Tá na terceira namorada, eu acho, com 27 anos. Então, assim, busca isso, busca essa É estabilidade, porque é o entendeu? exemplo dentro de casa. Eu acho que isso acaba que influencia e eles buscam esses parâmetros para viver também, entendeu? É. A gente outro dia estava dizendo que se tem uma coisa que a gente pode considerar sucesso na nossa relação, Paula e Guilherme. Porque a gente conseguiu ter duas pessoas corretas, Equilibradas, de né? caráter, equilibradas, e que seguem a vida, e que acreditam na gente, que apoiam a gente, enfim. Isso é um sucesso. Mas é porque é o exemplo. Porque se você tem um exemplo dentro de casa, do pai que briga com a mãe, do pai que bate na mãe, a mãe que diminui o pai na frente do filho ou da filha, isso daí gera... Por isso que as pessoas são desacreditadas de relacionamento. As pessoas não acreditam mais no amor. Não acreditam. Então, assim, para você... Aí ela não se abre pro amor, ela não se deixa ser amada nem amar por medo de sofrer. Por quê? Porque viu a mãe sofrendo, viu o pai sofrendo. Uhum. Não tem como. E acaba se traumatiza, né? É isso que eu falo, não A tem gente como. tá meio traumatizado com as pessoas, né? Eu, por conta da minha profissão, eu sou muito. Imagino. Porque para eu acreditar numa pessoa, essa pessoa tem que provar muito para mim que ela é uma pessoa do bem, sabe? Tanto é que eu adoro cachorro mais do que gente. Eu falo isso sempre. Sim. Porque eu não conheço animal mais fiel do que cachorro, né? E as pessoas hoje, você percebe que elas perderam os valores, os princípios. Total. Então, para ela fazer uma sacanagem com você, é daqui para ali. Isso é uma coisa bem complicada, né? Você perdeu a confiança na pessoa honesta. Você perdeu a confiança na pessoa que realmente As pessoas são capazes de tudo hoje, isso aí. Entendeu? Para alcançar o objetivo, que geralmente é o objetivo material. Ou até para se vingar porque tem inveja da sua felicidade. Então, são coisas assim que você fica assustado. Onde é que ele vai parar? Tem uma coisa aí, vocês falando sobre isso, que eu acho importante, que vem também do sucesso, que mostra também o sucesso da nossa relação, é esse cuidado. Chegar uma pessoa perto de mim que a gente não acha que seja... Que eu nem esteja percebendo, mas que não seja bacana, ele vem para mim e diz, eu acho que aí você tem que ir devagar e tal, não estou achando que é legal, não gostei do que fez. E eu, da mesma forma aqui, não vá, porque aí não é legal, não é bom. E isso eu não estou falando porque eu acho a pessoa... Não, eu estou vendo que a proteção precisa e ele é a mim. Porque às vezes a gente não enxerga e quem está próximo enxerga. E aí, por isso que tem que dar... Olhar de fora, né? É o olhar de fora. E você tem que... Você confia em quem mais você confia? Pois é. E outra Então, coisa, você mas tem se você que- não participa, você não vai saber. Se Arthur Sim. passa o dia todo fora, não conversa nada comigo, eu não sei cadê o trabalho dele. Aí chega em casa, eu vou pro celular, eu vejo televisão, aí vai dormir, praticamente Eu você não sei quem foi a verdade, pessoa. Não tem relação. Não sei quem foi a pessoa que ele conheceu, não sei qual é a história que ele tem pra me contar. Não tem um dia na semana que eu não pergunte a ele, e aí, como é que foi lá? Aí pronto, foi tudo tranquilo, Aí tudo no bem. final de semana vai pro baba, toma com os amigos, chega no final da tarde, já tá cansada, aí foi ver televisão também. E ela tá lá no chega- salão se arrumando, não sei Chega pra tomando quê. toda, aí vai dormir. Aí você não tem relação nenhuma. Não tem, é verdade. E tá tudo assim, né? Tá tudo meio vazio, eu falo. Eu é o brinco vazio. dizendo assim, se ele Ninguém fosse pro tem- futebol, eu ia pra torcida. É. Entendeu? Sim. Então, assim, Ou você ia aproveitar aquele momento para ir para um salão. Por quê? Porque a hora que ele vai estar em casa, você também quer estar em casa. Isso. Já cansou dele ir malhar e com o tempo, por exemplo, que eu não malhava assim, nem malhava com ele, ele ia, eu ficava na academia. Ficava lá, ouvindo, vendo o que era tal, a gente se divertia. Trocando Aí os ideia. amigos diziam que ela tava me fiscalizando. E eu nunca tive problema com isso, e nem você, né? Arthur nunca disse assim, não vá não, porque as Sim. pessoas vão, eu fiscalizo É mesmo, e aí... a dinâmica de vocês. É meu, acabou. me largue. É o que eu falo, cada casal tem as Me suas... insalte. É que cada casal tem as suas regras, tem a sua dinâmica e tá tudo bem. Se tá
de bom pra vocês, tá de bom pra vocês. Dane-se o mundo. Agora, não é? As pessoas têm essa mania de julgar. E apontar o dedo e julgar e falar. E julgar de uma coisa que nem sabe, muitas vezes, né? Mas é o que você falou, julgar a diferença de idade. Julgar, imagina, ele é muito novinho porque tá saindo da faculdade. Gente, muda o que na sua vida? Nada, e você dá a opinião mesmo assim, correndo um risco grave dali da outra pessoa entender. E assim, essa semana que passou, espero que ela não esteja ouvindo, porque se ela estiver ouvindo, ela vai se lembrar que ela pode ficar chateada, mas eu não vou dizer nome. Eu disse a ela, vamos para um show com a gente ali. Ela aí disse, não, eu não vou poder ir não, porque meu marido vai viajar. Então ele vai para... ele vai para ali fazer um negócio. Até me chamou, menina, mas eu nem gosto daquele lugar. Eu parei, falei, ele lhe chamou para ir no final de semana e você não vai. Por que você não vai? Não sei o que tem lá. Tem ele, minha filha. Se Arthur me chama para um lugar, eu já tô com roupinha de ir faz tempo. Porque é uma oportunidade de... Claro! Estreitar vínculos, de estar num lugar diferente, de conversas diferentes, de situações diferentes, sair da rotina. É isso que eu ia falar. Sair da rotina é fundamental. E a rotina? Como? Porque 30 a gente tem uma vida social intensa, né? Tanto é que as pessoas até falam... Já tá até diminuindo um pouco, mas tinha épocas aí que a gente saía desde terça-feira. Que tinha evento, tinha coquetel, tinha jantar, tinha aí boate, barzinho, emendava. Isso que é legal, né? Então, assim, mas cansa, né? Cansa, pô. Mas, assim, a gente não recusa sair porque tá cansado, não. Mesmo tendo que acordar no dia seguinte e ir a trabalho, e a malhação. Porque você acha que é importante para o relacionamento? Total. Essa diversão? Porque você se diverte, você não tá com pessoas, né? Você acha não raro a gente saía e via gente bonita, e quando voltava... Era até mais intenso. Mas é importante. Porque instiga, é verdade. Exatamente. É isso que eu ia falar. Mas eu ia chegar nesse ponto. É importante. Porque você se sente vivo, né? Porque você sai, você vê, você tá ali, aí as pessoas prestam atenção em vocês. Aí você fala, pô, tô bonitão. Ó, tá olhando. Não, eu acho que você gosta, você valorizado. É isso mesmo, não você gosta da confusão, né, Paula? Gosto. Falou em confusão, você já soltou logo sua risadinha. Mas por isso que às vezes você fala, vai no banheiro, cuide de Arthur. Você não é boa nisso, não. Você não é boa. Boa é Paty Kelly, minha filha. Boa é Paty Kelly, o maior leão de chácara que eu tenho na vida. Teve a vez que eu deixei Paty Kelly com ele. Falei, Paty, eu vou no banheiro no carnaval, gente. Aquela confusão, um camarote lotado de gente bonita. E eu, ai, meu Deus, eu tenho que ir no banheiro. Tipo zagueiro paraguaio. Aí eu viro pra ele e digo, vamos no banheiro comigo? Aí ele, não tô afim, não, vou ficar aqui. Aí eu digo, então tá bom. Eu vou lá no banheiro. Paty Kelly, fique aí com o Arthur, viu? Aí ela aí, ó. Quando eu voltei, Arthur... Era relatório, aquela que fez isso. Aí quando eu cheguei, Arthur virou pra mim e disse, prefiro você 1000 vezes. Patinha, te amo, meu amor. Amamos. Mas é engraçado isso, porque as pessoas perguntam, você vai me perguntar se eu sou ciumenta? Ou eu posso falar? Não, pode responder, eu ia perguntar, mas pode falar, que é a questão do ciúme... Eu não sou uma pessoa ciumenta. Oi? Para. Trago mentiras. Ainda bem que eu não tinha engolido, porque ia fazer paf. Trago mentiras. Trazer um uísque aí pra... Meu Deus do céu. Trago mentiras. Não, na verdade é assim, gente. Eu sou ciumenta. Mas deixa eu falar uma coisa, existem vários níveis de ciúmes. Olha, ciúme pra mim. As pessoas digam, ciúme quer dizer insegurança. Não. Você não é... Olha, eu sou zero insegura. Eu sou zero insegura. Não me pergunte, você tem insegurança, você acha que ele tá lá porque ele... Eu não acho nada disso, eu tenho ciúme, não queria que ele estivesse ali. Não queria que fulana de tal estivesse dando em cima dele. Não quero fazer papel de palhaço. Sento-lhe a ripa. Eita. É ruim pra isso. Você é ciumento? Eu sou bem menos que ela. Bem menos. Não, essa parte eu não vou poder dizer, porque senão a gente vai brigar. Porque, na verdade... Você é menos ciumento porque eu lhe dou menos motivo. Não concordo. Aí, eu vi o que eu falei, foi isso que eu queria dizer. Era sobre isso que eu estava falando. Mas eu acho assim, ciúmes, o ciúminho é o cuidado. Existe o ciúme de insegurança? Existe. Existe o ciúme doentio? Claro. Existe. Existe o ciúme porque o parceiro dá motivos para ter ciúme? Existe. Agora, existe o ciúminho de você querer estar ali. Que você, o meu a pessoa ciúme tá não sei aonde. Esse. Pô, eu tô com ciúme porque eu queria estar lá. Meu ciúme é muito esse. E queria estar junto. Ciúme também de... Vem. Mas isso não é da agora, não. Isso não é por agora, não. Mas há um tempinho atrás, eu tava no shopping,
olhava pra uma menina que eu achava bonita. Ah, ainda bem que Arthur não tá aqui, senão tava olhando pra essa Eu já menina. tava com raiva da menina. Eu já tava com raiva. Se eu tivesse, ela achava que eu ia olhar pra menina. Eu tinha isso. Eu tinha. e Eu você não é Aí ela já confesso. ficava com raiva da ciumenta, pessoa. não. é. Ela não é Mas ciumenta, olha, não. mas posso te falar, se a menina chegasse junto de mim, tudo acabava, porque não estava acontecendo. É verdade, é verdade. Eu faço política da boa vizinhança. Eu faço. No primeiro dia, você já cruzou ele com a outra, ele conversando com a menina, você já cruzou Não, peraí, eu tava me Furou o defendendo, olho. farinha pouca meu feijão primeiro, minha querida. Você acha que eu vou largar um monumento desse sozinho com a mulher lá de olho verde? Sei lá quem é ela. Aí, se eu tivesse ficado pensando isso, que eu vou atrapalhar. Aí, se eu fosse você... Tivesse que eu vou insegura. achar? se eu fosse você, não tinha passado. Porque pode... não, é melhor não ir ali não, porque senão ele vai pensar, ela vai pensar, ele vai pensar. Ele não. Pronto, passou, Arthur. Aí eu não fui lá logo... Pá, ela caiu pra um lado, pro outro. Peguei logo meu... Mas é isso, atitude. Pois é. E eu posso falar, hoje em dia tá péssimo. Viu? Hoje em dia a mulherada tá praticamente se estapeando por causa de homem. Agora, eu queria acho tão falar uma feio coisa isso. sobre isso, até porque a gente está falando aqui por conta do Dia dos Namorados e eu quero muito que Arthur fale sobre isso, porque é uma Sim. coisa que a gente conversa. Eu tô aqui, você é convidada, mas você é a dona Eu do posso falar podcast, também, tá, né? fofa? Por favor. Você pode até chegar um pouquinho mais pra cá. Ela tá com saudade de mim, gente. O que eu acho assim, as mulheres estão passando do limite. E eu tô dizendo que eu vou perguntar isso a ele, é porque a gente tem alguns amigos que já conversamos sobre isso, e ele também já conversou comigo sobre isso, que a oferta é tanta, que é de uma forma tão agressiva, que eles perdem o tesão por isso. Eu tô errada no que eu tô Não, dizendo? mas peraí, antes dele responder, mas você acha que isso é pela falta de atitude dos homens, que a mulher tem que agora partir pra cima, porque os homens estão mofando? Eu acho que não é só homem mofando, não. Eu acho que a gente está num caminho que os homens estão intimidados, realmente. Também. A mulher tá agressiva. Não é só agressivo, o sistema está agressivo para isso. Então, hoje, uma cantada que você dava até bem pouco tempo, chamando de bonita, a mulher de bonita, pode ser tida hoje e vista como um assédio. Uhum. Entendeu? Isso tem afugentado e tem afastado Sim, muito. eu acho que o homem baiano não tem isso, não. O baiano é descarado. Tem. Inclusive, no ambiente profissional, isso é muito mais Isso sim. exacerbado. Não, isso ok. Né? Mas assim, mas hoje o homem não é mais descarado como era aqui, mesmo na Bahia, como era antes, não. Tem uma intimidação, sim, que isso Não, gera. tô- Você não tem como falar porque você morava em Não, São Paulo. Pensei que ia... É diferente. Eu até gelei. Eu gelei também. Mas eu acho que é uma conjunção de fatores que tem levado Sim. a isso, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais está mais difícil assim para você ter uma relação dessa forma como a gente tem. Eu acho também, mas eu também acho. Eu, solteira, nesse período dessa fase de internet, disso, daquilo, também concordo plenamente. A mulher está agressiva, o homem está assustado, o homem tem oferta demais, então ele não precisa se movimentar para nada. Uhum. Ninguém acredita no amor, então tudo Sexo. é sexo, ou é dinheiro, É rápido. ou é poder. É a satisfação rápida. É o vazio, então a pessoa não quer ter trabalho. Porque um relacionamento... Pra que ter trabalho? É isso que eu tô falando. Então, um relacionamento, é o que eu falo, vem uma pessoa daqui, outra dali, e a vontade das duas faz crescer uma terceira coisa, né? E para isso você precisa realmente investir tempo, investir, né, vontade de querer fazer programas, pensar, você precisa pensar. Não é simplesmente, deixa rolar o dia a dia. Não, você precisa pensar, como é que eu faço para agradar? Como é que eu faço outra coisa, Paula, uma coisa que tem acontecido muito hoje, que eu tenho alguns amigos solteiros aí, que dizem que você achar uma mulher legal, como eles almejam, é muito difícil. O que é uma mulher legal? É uma mulher que se respeite, é uma mulher que trabalhe, uma mulher que tenha uma postura... realmente, minha mulher mais direita, sim, entendeu? Sim. Porque acaba-se que você confunde isso, essa questão de talvez se soltar demais, acaba que aquela pessoa com mais de 50, como a minha geração tem, olha aquilo ali de uma forma diferente, entendeu? Como se ela fosse oferecida.
ela tem o direito de fazer isso, Sim. mas assim, acaba que isso perde um pouco aquela coisa É o que a gente estava conversando com aquela outra convidada da gente, falando disso, que eu acho um pouco também, que essa liberdade, essa igualdade que a mulher quer em relação ao homem, eu quero ser igual. Então eu vou para uma balada, eu vou agir que nem homem, eu vou pegar. Isso intimida, pô. Intimida a questão de, que nem você falou, a postura da pessoa. Você cria Tudo um certo isso, preconceito, é isso aí. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente estava falando, que para você fazer parte deste meio, você tem que meio que se igualar a elas. Senão você fica muito diferente. Senão você fica diferente. Então é aquela história, quem é que vai estar com o peito mais para fora da festa, não é? Então, assim, as Acaba roupas... que vira uma disputa, né? Exatamente, as roupas. Você vê, todo mundo tá igual. É aquele cabelo liso, chapado atrás, a boca desse tamanho. Todas as mulheres hoje têm o mesmo perfil. Por quê? Porque é o perfil que o homem aparentemente gosta. Então, todas querem ser iguais. Isso aí agora eu ia dizer. Eu discordo, Mas, no geral... A mulher, geralmente, ela se enxerga de uma forma que não é necessariamente o que o homem busca na mulher, não. Às vezes ela faz aquilo ali buscando um padrão estético que a amiga prega, que o amigo... O entorno dela. Homossexual, às vezes, prega, que acha a mulher magérrima, linda. Eu nunca achei mulher magérrima, linda. Doda mesmo só gosta de mulher magra. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que é difícil. Assim, o homem, ele olha para uma mulher assim, às vezes ele prefere muito mais uma gordinha com curvas do que uma mulher magérrima. Sim. Entendeu? Viu lá? Vocês ficam fazendo essa dieta porque não vão comer, gente. Mas é verdade. Come e bebe. Muito melhor, mulher feliz, gostosa. Mulher feliz, gente. Eu Não tem que essa coisa de padrão, não. O que tem... Se olhe no espelho e veja o que você gostaria de ser, sem olhar os outros. É isso aí. É a felicidade, tem que estar feliz, amor. Feliz a pessoa brilha. Mas aí não quer dizer também que você vai se largar e... Não, lógico que não. Aí se entregar, lógico que não, não é isso. Mas é não querer copiar o outro, não querer ser como o outro, fazer maluquices para poder ter o corpo da fulana que... Entendeu? Eu acho que a rede social ela veio para destruir tudo isso aí. É. Inclusive as relações, na minha visão. Também acho. Eu acho que é muito boa para um lado, porque aproxima pessoas, mas, por outro lado, é uma aproximação meio falsa, né? Meio superficial. Eu acho que as pessoas precisam entender que precisam ter as suas próprias personalidades. Então, assim, eu preciso vestir o que eu me sinto à vontade. Sim. Se você virar para mim e disser, você tem que botar isso aqui, pô, Paula, mas isso não dá. Nós duas somos exemplo disso. A gente veste coisas completamente diferentes e a gente tá ali, isso ficou lindo em você porque é a sua roupa, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que cada um tendo a sua personalidade, você vai estar linda. Eu certamente não estarei bonita se eu estiver buscando ficar igual a você, porque nós somos diferentes. E outra coisa, a primeira tem gosto para tudo, né? Isso é um fato. E outra coisa, se você tá igual a todo mundo, você não se destaca na multidão, não. Entendeu? E eu acho que, como você falou, você mostrando a sua verdade, isso ainda gera um outro componente que atrai determinadas pessoas. Então, assim, tá todo mundo de um jeito, você tá de outro diferente, você se destacou aqui. E aí a pessoa começa a olhar diferente. Se é aquilo que ela gosta, que ela se identifica, pronto, é ali que achou, entendeu? Mas eu concordo com você, as pessoas perderam isso, total. Você acha que existe aquela coisa do momento certo, assim, de tipo, pô, se fosse um mês depois daquele encontro, talvez vocês dois não tivessem... Total. Você acha que ali, tipo... Era para acontecer? Era para ser, eu acho. Eu acho também. Foi muito tem coisas importante, foram muitas coisas que a gente contou aqui, assim, sem detalhes absurdos. Absurdo não é porque não aconteceu nada, não. Sem muitos detalhes, mas foram várias coisinhas que levaram a gente àquilo ali. E eu não tenho dúvida que foi uma organização Lobo Marinho lá em cima, entendeu? Ele botou para lenhar, porque boi e a gente... E tem outra coisa também, viu, Paula? A gente acaba que a gente gosta de fazer a maioria das mesmas coisas. E existe um respeito grande que também eu acho que é uma coisa dessa. Se eu gosto de fazer alguma coisa, Arthur respeita que eu gosto de fazer aquilo. E não é vá lá fazer, não. É vamos ali fazer o que você gosta de fazer. E a mesma coisa do lado de cá. E tem coisas que marcam, eu me lembrei aqui. A gente está perto do Dia dos Namorados, né? E a data é próxima, né? Que a gente se conheceu. E aí ela anotou, ela tinha recebido, foram abastecer o carro que ela estava com uma amiga num posto, e tinha uma propaganda do posto com um coração, do Dia dos Namorados.
E aí não tinha caneta, ela escreveu o telefone com um batom e me entregou. Quase uma novela mexicana. Foi. Foi Ela chique. botou o telefone Isso aí, tá vendo? Não com existe um mais isso não, batom. gente. É. Não existe mais. É Na hora, surreal meu isso. Deus, não tenho papel, aí não tenho caneta. Aí, mas eu tenho batom. Aí fui lá, botei e dei a ele. Ele pegou lá, ó, coraçãozinho com batom. E foi isso que conquistou. Eu sou muito inteligente. E as manias? Assim, Tem várias, né? eu sei, Todo atrapalham. mundo tem manias. Não, eu Alguma acho coisa que que não. você detesta? Não tem como detestar, a Mônica já nervosa. ai, que medo. Ele tá pensando, viu? Não, tem coisas assim que por exemplo, Que irrita. Só que você já deixou pra lá. Calma, não fica dando muita dica, não, pô. eu acho que às Não, vezes... tipo assim, deixar a tampa do vaso pra cima me irrita, mas tudo bem, deixa pra lá. Eu acho que às vezes tem assim algumas coisas que ela enxerga mais do que realmente é. Ah, mas toda mulher é assim. Isso me irrita um pouquinho. Toda Entendeu? mulher, meu filho. De A hora achar que é a hora uma que ela falar pra coisa você assim, e é outra, porque ela entende que... Entendeu? a hora que ela fala, você não tem nada pra me contar, não? Ah, meu filho, invente qualquer coisa, porque ela já sabe o que você vai responder, a resposta dela, ela sabe tudo já. Você Na se- E no verdade, meu caso, como você ela, não tem nada como pra me ela me contar, não, já conhece acabou. muito, ela diz assim, eu sei que você tá mentindo pelo formato que você faz com a boca. Aí piorou. Aí ela tem que fazer assim, hein? Conversar assim pra ela não ficar olhando pra boca. Então não tem como, entendeu? É verdade. Alguma mania dele irritante, Mônica? eu preciso me defender aqui antes. Na verdade, assim, quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele, eu tenho um pedido pra ele fazer. Não dê asas à minha imaginação. É. Quando tiver alguma coisa, você me fale, porque se eu ficar pensando o que você foi... A minha imaginação é péssima, porque ela não vai pra nada positivo. Minha imaginação Mas posso vai, falar? ele tá ali embaixo fazendo... Não, tá ali, tem 3 mulheres, ele já deu beijo em uma, já dormiu com a outra, já fez não sei o que lá. Então, É Mas isso isso aí. a pra gente mim... já cria uma história Isso, totalmente e eu pego Aquela nervosa. isso. vagabunda. Pra não chamar de outras coisas. Mas o que eu acho interessante também nisso é que quando a gente conversa, depois que eu achei tudo isso, que ele explica as coisas, eu acredito no que ele fala, não é verdade? Quando é verdade, porque quando mente... Quando mente, ela já sabe que ela... Ele Já pegou algumas mentiras já também. já. Normal, mentirinha. Trago mentiras. Na época que trago mentira... Ai, Agora, viu? o que foi a outra pergunta que você ia fazer aí? Não, das manias. Que Ah, mania que sim, ele ia tem. perguntar a mim se tinha alguma coisa que ele... Irritante. Que irrita ela é essa pirraça que às vezes eu gosto de fazer. Ah, vai. É, Você é pirracento? eu sou. Ah, vai. Você sabe também. Ah, não diga. Ah! Sim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Paula é nossa madrinha Nossa de madrinha de casinha. casamento, É, é. então ela tá aqui colada nessa corda E há filha, 30 anos. filha. A filha que mais dá trabalho. Exatamente, eu ia Pronto, falar isso vamos mudar aqui. de assunto. A filha adolescente. O que vocês aprenderam sobre amor no relacionamento de vocês? Porque é amor de mãe, né? Tipo, de ser filha, de ser mãe, de casal, de homem e mulher. Ó. Eu acho que o amor, ele tá relacionado a uma série de outros verbos, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que a questão do companheirismo é fundamental, da cumplicidade é fundamental. Na realidade, são substantivos, não são verbos, né? Eu não sou Mas- detalhista, não, eu sou detalhista. Mas assim, eu acho que são esses sentimentos e essas posturas que estão em torno do amor. Primeiro porque o amor pode ser passageiro. Sim. O amor eterno é um negócio bem difícil, né? Então, assim, Mas geralmente você me deu uma aliança escrita o amor, ele se confunde com paixão, é aquela coisa, às vezes, momentânea, e o amor acabou o amor, entendeu? Sim. E, assim, se você não tiver uma série de sentimentos Alicerce, correlatos, né? você não consegue O amor só não levar. sobrevive, né? Não só, não. Ainda mais hoje, É. entendeu? Eu muito acho difícil. que princípios são muito importantes. Porque se nós não tivéssemos, assim, princípios bem parecidos, era difícil também. Porque você olha e você Provavelmente. perde, inclusive, a admiração por Sim. conta disso. Né? A parte sexual também, eu acho que é uma coisa fundamental, importante, né? Porque se a gente não tem a sintonia... Ah, não, porque sexo é importante até, não sei o quê. Desculpe, não é não.
Entendeu? Porque você tem... E sexo, às vezes, não é só o que a gente está fazendo do ato, não, gente. Tem muitas outras coisas de você curtir, de você fazer, que são necessárias e importantes. E que eu ia falar, entrar nessa questão sexual. São 30 anos de relacionamento. A pessoa fala, gente, como é que você consegue 30 anos com a mesma pessoa? Sim, porque você tem que se dedicar a isso também. Você também tem que pensar nisso. A dedicação é fundamental. Né? Tipo, pensar como que eu vou fazer para melhorar, para criar uma situação diferente. Tem lustre, tem mesinha aqui, assim, vocês vão pulando. Você quer ver uma coisa? Sair da rotina também. Você quer ver uma coisa que eu acho que se não tivesse, teria sido um problema pra gente? A questão da evolução dessa coisa de reposição hormonal que ela faz. Sim. Porque ela tem essa questão menstrual fortíssima, dos sintomas relacionadas à menopausa, entendeu? Essa questão hormonal foi uma diferença gigante, que no passado isso era um problema. Total. Porque às vezes o homem ele deixava de se relacionar com a mulher porque a mulher não estava afim, porque ela estava passando por esse momento. Sim. E nem ela, nem ele sabiam. E ele ia buscar fora do casamento essa satisfação, e isso acabava a relação. E toda a questão também do pudor, toda a questão da vergonha, que, né? Isso daí, hoje em dia, a gente tem sexólogas maravilhosas que falam assim coisas pra gente que realmente você tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça, procurar. Tem muita coisa para ajudar hoje, né? Tem. Agora, como você falou, eu acho que você tem que buscar isso. Não adianta achar, não. Porque aí cai naquela acomodação. Exatamente. Perde o brilho, né? Você vai empurrando com a barriga, cada dia é menos um dia de vida, e você é naquele sofrimento, porque passa a ser um fardo. Você tá com uma pessoa, passa a ser um fardo. A gente tem vários exemplos disso de casais amigos. Sim. Que ele olha para ela olha para ele como um peso. Entendeu? E por que ficar junto? É isso que eu não entendo. É porque tem outros fatores, família. Às vezes tem dinheiro que interfere. Às vezes gosta da pessoa. Às vezes gosta Tem várias da pessoa, situações, né? Sabe? Aí, assim, gosta, aquilo ali não... Vira irmão, chuta a canela e puxa a orelha. Sabe? Aí o homem fica empurrando para não separar, dividir o patrimônio. Tem várias situações, assim, que... E magoar a mulher também. Homem aí tem os filhos também que você não quer se separar por conta dos filhos. Mas aí é aquela questão, é aquilo que eu falo. Que exemplo que esses filhos vão ter? Um casal que briga, um casal que é frio. O que eles vão ter de exemplo de amor? Entendeu? Os seus filhos têm um exemplo espetacular, porque é uma coisa que vocês estão sempre procurando cuidar um do outro, cuidar do relacionamento, cuidar da família. Isso é um exemplo. E posso dizer outra coisa? Hoje eu acho que eles, inclusive, são mais tranquilos por conta disso. Porque eles saem para resolver as coisas dele, viajar, fazer, e eu tô cuidada e Arthur tá cuidado. Então ele não tem que se preocupar, o que é que meu pai vai fazer, o que é que minha mãe vai fazer, nada. A gente tá aqui cuidando um do outro, tá tudo resolvido, entendeu? Então isso também para a família. E outra coisa, como a gente vivenciou muito os idosos daqui de casa, né, os pais de Mônica, principalmente, que a gente morou junto com os dois, em momentos distintos, inclusive, separados, a gente começou a dar mais valor para essa questão também, entendeu? Então a gente começou a ver onde é que eles erraram, e aí a gente busca fazer diferente, entendeu? A questão dos filhos, a gente teve uma participação fundamental. Eu não sei o que seriam deles sem o nosso apoio, entendeu? De puxar para dentro de casa, de morar junto e conviver num momento difícil que é a velhice, entendeu? E assim, eu fico muito preocupado, eu não sei o que será das pessoas, porque assim, uma pessoa que vai chegar mais velha sem ninguém para dar um suporte mais jovem, porque os amigos vão morrendo também, vai perdendo. Sim. O amigo tá no mesmo nível, como é que apoia se tá no mesmo nível, tá do mesmo jeito? Exatamente. Então, se não tiver alguém da família para dar esse suporte, essa pessoa fica largada, e o que não falta é criminoso querendo tirar seu dinheiro, entendeu? O idoso vira uma vítima fácil. Então, eu acho que esse alicerce de família é fundamental para blindar essa pessoa e dar todo esse suporte, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma também. Eu vou fazer que nem Mônica. O diretor já tá ali. Agora ele não se acostumou ainda que eu sou convidada. Ele já levantou a plaquinha. Pra mim, ele levantou, me olhou assim como que diz, eu sou convidada, não posso fazer nada, diretor, desculpe. Já vou encerrar. Antes de encerrar, eu... Mas calma que eu tenho mais uma pergunta. Então eu pensei que você já ia... Uma palavra que defina o relacionamento. Eu tô adorando esse bate-papo. Ela tá adorando bate-bola, não sabe chamar. Você se soltou hoje. Não é, você gostou? Hoje ela lançou isso de surpresa, o diretor quase morreu na primeira vez. Não é bate-bola não, porque eu só tenho uma pergunta. Uma palavra que defina o relacionamento de vocês. Em uma palavra. Cumplicidade pra mim.
admiração para mim. E um conselho? Seja de verdade. Seja de verdade. Diga o que você está sentindo. Pare de olhar os defeitos. Isso é uma coisa que eu trabalho há muito tempo. Arthur não tem defeito? Não tem. Eu não tenho defeito? Não tenho. Todo mundo tem. Se eu olhar para os defeitos de Arthur diariamente, eu vou fortalecer a pior parte dele. Mas eu quero fortalecer a melhor parte dele, então deixa esses defeitos para lá. A menos que ele violente. Se ele violentar, aí não dá. Mas no nosso caso, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que a gente faz diariamente. A gente valoriza o que tem de melhor, olha da melhor forma e elogia, enaltece, engrandece. É isso aí. Eu acho que tem a perseverança, né? Eu acho que a resiliência é fundamental. Porque os problemas, eles passam. Se a gente trabalhar para vencer, a gente passa. Meu amor, diga aí se você me ama muito, pouco ou absurdamente. Não amo. Tem que dizer atrapalhou a mensagem que eu ia dar, né? Tá vendo aí? Mas assim, eu até perdi. Mentira. Tem problema. Ficou nervoso porque ele tem que falar se ama muito, 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 muito. Não, meu amor, fale. Não, eu não falo, a gente... Só vai nós dois, eu vou falar. falar para todo mundo. Não, amor, o que você ia falar? Já perdeu, Não, já perdi, perdeu, você me já. atrapalhou. Já deu. Você tem essa caixinha da gente? Eu queria o que ele ia tirar a falar. caixinha. Fale, desculpa. Não, o que ele queria falar. Não, mas quer me falar mais alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Podcast é seu. Não, eu... Fale, porque você gosta de falar de amor, você gosta de falar... Isso, eu acho que a gente tem que lutar por isso daí. É importantíssimo amar uma pessoa, ter uma pessoa do seu lado, e curtir isso, e valorizar isso. Não competir, como eu falei mais cedo. Valorizar é uma coisa importantíssima. E não cair em armadilha da vida. Sim. A vida lhe dá armadilha. Todo tempo. Todo o tempo. A gente brinca que até a São energia... as renúncias, as escolhas e as renúncias. Até a energia. A gente tá ótimo aqui, aí sai e vai pra uma festa. Quando a gente volta, no meio do caminho, o pau quebra assim. Do que foi? Assim, aí às vezes eu para paro. assim, rapaz, Pare, a gente tá brigando quase de nada. Aí os dois param, assim, é aí verdade. você reflete, você lembra de um pouco das Sim. pessoas que estavam lá e as situações, e rapaz, você reflete totalmente da energia. E isso isso é uma mesmo. coisa que eu acho que acontece com facilidade, é um escutar o que o outro tem pra dizer, Isso é bom. sabe? Isso daí é uma coisa. Arthur escuta, eu escuto, e a gente daí trabalha essas coisas, eu dar acho abertura importante. para o diálogo. Você tem que dar abertura para a pessoa poder falar as coisas. A pessoa não pode ter medo. Aí eu me lembrei o que eu iria concluir. Porque assim, também não adianta você ficar tentando vencer e não conseguir. Você tenta, conversou, sente mudanças, está evoluindo, é um ponto positivo. Agora, se você começa a tentar e a pessoa não retrocede, continua naquela linha oposta ao que você quer, você tem que acabar a relação. Sim. Não tem por que ficar forçando É. e gerando um Porque aí não sofrimento. sustenta, não tem E como. é bom acabar e viver outra vida, porque a pessoa esticando uma corda só se machuca e se violenta. Né? Então, eu acho que esticar a corda demais não vale a pena. Tem que se E tentar. geralmente, quando gera um problema, é muito mais sério, inclusive, do que... Sim, sim. Então é isso, vai lá. Eu quero que vocês escolham a coisinha. Gente, eu vou tirar o papelzinho. Eu nem tô crendo. Mas façam. Não pega o primeiro, ela não. adora fazer isso. Eu não sei o que é lógico. que tá aqui. Como é que eu vou... Pronto, pega. Eu não sei não, viu, gente? Eu não leio isso aqui, não. Sou eu que faço. Vou pegar um amarelo aqui pra ficar Pronto. diferente. Ainda bem que eu trouxe meus óculos. E aí? Quem vai começar? Arthur. Pra ter tempo de Algumas pensar. guerras a gente vence desistindo. Ó. É relativo isso aqui, né? Você tem que ver, primeiro, que guerra é essa. Então, assim, fundamental para vencer a guerra é você saber onde é que você está. Não, E qual é a situação. No relacionamento. Você fala de evitar embates, seria alguma coisa nesse Sim, sentido? Sim. Talvez sim. Eu acho que se você abdicando em prol de algo maior, né? Então, assim, se a gente tem problemas, e o problema às vezes é pequeno, se a gente almeja no final a nossa relação como um bem maior, É aquela procede. Você quer ser feliz ou ter Agora, razão, né? Como eu sou competitivo, Sim. aí desistir para mim é uma coisa difícil, sabe?
por tudo que eu já fiz na vida, assim, de dificuldade, sempre aprendi a superar esses limites e Mas buscar às vezes, por exemplo, não bater o sino, entendeu? Mas, por exemplo, você tem razão em alguma coisa. Você vai ficar... Mas eu tenho razão, mas eu tenho razão, mas eu tenho razão, ou você vai deixar pra lá? Deixa pra lá. Eu sustento onde eu tenho razão até um tempo. Ele Mônica, sustenta. Mas assim, em algum momento eu reflito também, entendeu? E E se eu tiver errado e eu entender que eu estava errado, eu volto atrás. Tem gente que não volta Porque atrás às vezes você tá por certo, orgulho. mas às vezes você abre mão, tipo assim, tá bom, deixa eu achar que ela tá certa. Na verdade, ele tá certo. Ficando mais velho, eu tô fazendo mais. Pra não criar um problema maior. Tá bom, então tá certo. De besteira, assim, entendeu? Nada Tem quando é uma uma coisa palavra- muito Não, real, assim, muito realmente forte. Tem uma palavra ótima que é entendi. Quando começa uma confusão... Entendi. Pois é, você tá abrindo mão quando começa da uma briga. confusão e vai... entendi que esse é seu ponto e aquele é meu, acabou. Se eu já entendi, não precisa discutir. Pronto. Aí vai, entendi. Ele às vezes se dana que ele já sabe dessa coisa do entendi, que é um truque. Se não fosse difícil, qualquer um faria. A dificuldade é o que torna tudo incrível. Incrível. E aí? Quer ler o que eu tô falando. Eu tinha entendido invisível, eu olhei de longe. Invisível tudo foi a invisível. letra. Na verdade... Você acha que a dificuldade te estimula a... Olha só, esse papel talvez fosse assim, ó. Sabe? Porque eu não gosto muito de dificuldade. Então, por exemplo, na minha relação, é muito fácil eu gostar de Arthur. As dificuldades eu não dou pilha a elas. Sim. Então, agora, se Arthur fosse uma pessoa difícil, eu não estaria aqui. Porque eu não gosto de... Esse negócio de tornar incrível, porque eu chego no final, eu conquistei ele, mas, porra, eu lutei demais. Então, mas essa dificuldade não te estimula a querer... A mim, sim. A ele, sim. É por isso que eu tô dizendo. Eu trabalho muito mais na pressão do que no normal. Eu rendo mais, eu busco mais o resultado. Se eu tiver cômodo, eu vou, sabe? Mas se eu estiver sendo pressionado, eu dou muito mais resultado. Vocês estão vendo porque eu tenho que ser ciumento? As coisas e tal, porque senão ele fica assim, ó. Aí eu vou lá dizendo pra ele ficar estimulado, entendeu? Sim. Mas eu não. Entendi. Mas eu não. Eu não gosto muito dessa dificuldade. Eu não sou competitiva. Se estamos nós dois, principalmente, ele já ganhou. Eu nem fui pro negócio, ele já ganhou, entendeu? Porque isso não me movimenta. Eu prefiro ficar assim fazendo. Se tem é o que você falou, uma guerra, uma disputa, uma coisa assim de tipo. Esqueça. É um conflito diário, é um conflito eterno. Então, não... alguém tem que abrir Agora, mão, você sabia né? que a gente tem amigos que isso é a base da relação. A É a briga do dinâmica, casal é a se não tiver dinâmica isso, da relação, que é relativo também, né? Tem O gente que nos machuca muito. Pra gente não funciona. A gente já passou por situação assim de sair com um casal, por exemplo, o casal brigar ali e a gente ficar tenso, porque se a gente brigasse do jeito que eles estavam brigando ali, principalmente na frente das pessoas, e o negócio... E toda vez que a gente saía, brigavam e no final se amavam loucamente. É o que eu falei, e a gente ficava sofrendo por conta eles. da dinâmica deles. É o que eu falo, cada casal tem as suas regras, tem a sua dinâmica. Tem aquele casal que prefere estar longe, que nem a situação que vocês passaram de morar distante. De morar longe. distante. Tem gente que prefere, por quê? Porque quando tá junto, tá realmente junto. Né? Cada casal tem gente que dorme em quarto separado. A gente dorme embolado. A gente não consegue. Funciona para uns, não funciona para outros. outros. Não gosto de... Agora, o que funciona aqui é que nossos apoiadores dão presentinhos. Você vai ganhar presente hoje. Vai dividir que comigo. surpresa! Vai tem dividir cupom. Se eu quiser comprar essas coisas aí, acontece o quê? Tem cupom de desconto de todos os nossos patrocinadores. Como e é o coleguinhas, cupom? amiguinhos. Trago Verdades 10. Fazendo sabatina com ela. Podia ser Trago 10 Verdades. Ele já mudou o cupom. Arthur, você vai ganhar coisinhas da Botar Aromatizar. Queriam pegar, mas eu não vou dar. Isso aqui é pro meu trabalho. Craquelato pra você também, comer coquinho. Obrigado. Cooks. Mônica, eu tô sentindo o cheirinho daqui. Abra aí pra gente ver. Meu também?
pode ser o dela. Obrigado. Eu vou abrir porque eu acho... Deixa eu ver. Eu amo todas as coisas da Aromatizar. Não, o cheirinho... Será que esse era de Arthur? Não sei. Vocês vão Abra aí o trocar seu. pra ver. Troque aí pra ver. Não, esse ele não vai querer não, porque esse é sabonete que eu amo. Ele quer cheirinho. E Aromatizar, se não for o cheirinho dele, eu sinto muito, você vai ter que trocar. Mandona. Mas ele quer, ele fica valorizando. Que ele só botei lá no bota meu trabalho aromatizar. outro dia, tá É só maravilhoso. É maravilhoso. Não, pode trocar. Não, eu quero. Ele Esse daí quer. é cheirinho, você gosta? Adoro. O cheirinho era dele, que você falou que ele Não gosta. se meter Olha no a cara meu, dele. Não é se meter no meu presente. Não. Troco não. Posso falar que eu amei? Posso falar que eu achei... Mas eu quero Mônica muito... de volta aqui para apresentar, porque eu não dou conta, não. Eu Você achei foi muito ótimo. legal a Não, gente acho poder... E eu ok. queria falar uma coisa também. Fale. Quando a gente começou a pensar e por que seríamos nós, eu me lembrei do primeiro podcast que eu assisti de... Como é aquela Paz Leme? Fernanda Paz Leme, Fernanda. Bruno Galhaço E a eles esposa. dois casados, Cagliasso, e eram eles dois como nós estamos aqui, e ela, a Paz Leme, era madrinha de casamento, igualzinha essa situação. E quando eu assisti, eu achei lindo, porque essa relação também é uma relação importante que a gente tenha. Eu preciso ter uma madrinha que chegue aqui, que eu diga as coisas, que elogie a gente, que esteja com a gente, que confie na gente. Então, assim, tudo envolve o amor, né? Então, assim, feliz Dia dos Namorados, meu amor. Feliz Dia dos você também. Namorados. Então, é isso Pra aí. todos vocês, né? Quem tem namorado. Quem não tem pode arranjar. Fica a dica aí, tá? Hashtag compra logo dá o tempo presente. ainda. Então, obrigada. Beijo pra vocês. Beijo.